Melhores carros automáticos até R$40 mil para você que está querendo descansar o pé esquerdo ali. E só para constar, todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em março de 2023. Começando aqui com o primeiro da lista, Chevrolet Vectra GTX 2.0 8 válvulas flex automático 2010. Boa opção de hatch médio aí do nosso mercado, por R$ 36.229 na tabela FIPE de hoje. Aqui você leva um carro equipado com motor GM Família 2 de comando simples no cabeçote acionado por correia dentada. Como é um 2010, então aqui já foi a sua última atualização aqui nesses 2.08 válvulas. Então gera potência de 133 cavalos na gasolina e 140 no etanol. E torque de 18.9 kgfm na gasolina e 19.9 no etanol. Aqui estamos falando de um hatch médio de 1.345 kg, então a relação de peso-potência fica em 9.6 kg por cavalo. Ainda suficiente, vai te dar um desempenho satisfatório aí nas retomadas de velocidade, nas ultrapassagens, até porque aqui ele é equipado com câmbio automático de 4 marchas, né, o AF20, que é o mesmo que vem lá no sedã também, acoplado ao motor por conversor de torque, então trocas de marcha suaves, sem trancos, como todo bom câmbio automático desse tipo deve ser. E é um câmbio até bem confiável, se você pegar ele com as revisões periódicas preventivas em dia, não vai te dar maiores problemas. Porta-malas é pequeno, 345 litros de capacidade, e conta com bancos traseiros rebatíveis e bipartidos, se você quiser aumentar essa capacidade de carga. Nessa versão GTX, as medidas de pneus são as 215/45/17, são pneus largos, perfil baixo, aro grande, então pneus consequentemente mais caros, mas também proporcionam mais estabilidade ao fazer curvas. A contrapartida é que também aumentam o consumo de combustível. Na cidade é um carro que faz 5.4 km por litro com etanol e 7.9 com gasolina. Na estrada, 6.8 no etanol e 10.4 na gasolina. Isso pegando aqui dados oficiais, né, de ficha técnica. Mas para esse carro em específico, na prática, não deve fugir muito desses números aqui. Principalmente, olha só, na estrada, na gasolina, talvez você consiga ali um pouco mais, uns 11, 11,5, mas aqui o câmbio automático de 4 marchas realmente ele joga um pouco contra também na questão do consumo. Mas uma das vantagens desse Vectra GTX é a sua lista de equipamentos, né? Ele vem de série com direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos com rebatimento, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital com saída de ar para o porta-luvas, além de computador de bordo, limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, bancos de couro, sendo que o do motorista tem ajustes elétricos, além de controlador de velocidade, dupla airbag frontal, ABS com EBD e faróis e lanternas de neblina. E o único opcional disponível aqui era justamente esse câmbio automático de 4 velocidades, porque dava para pegar também o GTX com câmbio manual de 5 marchas. E o sistema de som aqui é premium, com as conexões de CD, Bluetooth e comandos no volante. Aqui, né, nos últimos Vectra, já tinha um pouco mais de conectividade a bordo, então ponto bem positivo com certeza. E falando em pontos positivos, né, o primeiro aqui é a sua robustez, confiabilidade mecânica, um motor de peças baratas, fáceis de encontrar. Você resolve tudo com certa facilidade aí nesse conjunto mecânico. Câmbio da mesma forma, se pegar um aí que tenha passado pelas revisões de troca de óleo e filtros aí no tempo correto, é um câmbio que dificilmente vai te dar maiores problemas, a não ser que você pegue um carro desse aí muito rodado, né? Acima dos 250, 300 mil quilômetros, mas abaixo disso, um carro desse bem cuidado não vai te dar maiores problemas com facilidade. Boa lista de equipamentos, como já vimos. Carro de bom acabamento interno, espaço também para quem vai no banco traseiro muito bom, boa amplitude ali principalmente para os joelhos de quem vai ali atrás, estabilidade exemplar, é um carro que curva com segurança, com tranquilidade, mesmo não tendo suspensão independente no eixo traseiro, mas ainda assim passa bastante confiança nessa hora. Carro de bom prazer ao guiar, comandos bem localizados, bem à mão, posição mais baixinha de guiar, mais esportivo, que é bem legal para quem gosta. E ainda é um carro até bem procurado no mercado aí para sua categoria, para sua faixa de preço. Eu diria que é uma das melhores opções de custo-benefício, com certeza, mas é claro que ele tem alguns pontos de atenção, que são até poucos. Primeiro é o consumo de combustível, é elevado, infelizmente não tem muito o que fazer. Porta-malas é pequeno, é um carro baixo em relação ao solo, cuidado ali nas entradas e saídas de rampas de garagem, algumas lombadas. E nessa versão aí tem pneus de perfil baixo, então também promovem uma batida um pouco mais seca de suspensão, rodar um pouco mais rígido, perdendo um pouco em conforto.
Passando aqui para o segundo da lista, para você que quer um pouco mais de equipamentos, um pouco mais de desempenho também, dá para pensar aqui no Ford Focus Titanium 2.0 16 válvulas flex automático 2011. Esse Ford ainda dá para pegar com câmbio automático, né? Aqui a tabela desse carro hoje está em R$ 38.491. Equipado com motor Duratec de duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente, então a manutenção a menos para você se preocupar, e coletor de admissão de geometria variável, que faz a função semelhante ao de um variador de fase ali no comando de válvulas. Então esse motor gera 143 cavalos de potência na gasolina, 148 no etanol, e torque de 18,8 kgfm na gasolina e 19,5 no etanol, para um hatch médio também, né, concorrente lá do Vectra, de 1.366 kg, a relação de peso-potência ainda fica em 9,2 kg por cavalo. O desempenho aqui ligeiramente melhor que o do Vectra. Mesmo aqui utilizando um câmbio automático também de 4 velocidades, né? Aqui um câmbio convencional de engrenagens epicíclicas. É um câmbio bem mais resistente, mais confiável, que se você cuidar bem ali também da manutenção básica, vai ser difícil de te dar maiores problemas. É um câmbio que tem até um bom histórico aí. É o 4F27E, acoplado ao motor por conversor de torque, então também trocas de marchas bem suaves e sem trancos. Outro hatch médio de porta-malas pequeno, 328 litros de capacidade, está quase um hatch compacto aqui com relação a porta-malas, mas também conta com bancos traseiros rebatíveis e bipartidos. Já as medidas de pneus 205, 55, 16, um pouco mais confortáveis que os do Vectra e de quebra também um pouco mais baratos. Consumo na cidade, 5,7 no etanol, 8,6 na gasolina. Na estrada, 7,8 no etanol e 11,3 na gasolina. Também ligeiramente mais econômico que o Chevrolet. Também, lógico, vai depender da sua forma de guiar, do trânsito que você vai pegar, do trajeto, mas deve ficar mais ou menos aí nesses números também. E uma das grandes vantagens desse Focus é a sua lista de equipamentos versão top de linha Titanium. Vem de série com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, e ajuste da assistência de direção. Então ali pelo computador de bordo você consegue deixar essa direção mais leve, mais pesada, dependendo do seu gosto, que é bem legal. Além disso, conta com vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos com aquecimento dos espelhos externos, além de alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas com saída de ar para o porta-luvas, computador de bordo, bancos de couro com ajuste da lombar para o banco do motorista, e os outros ajustes para o motorista são elétricos, além de controlador de velocidade com limitador, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, teto solar elétrico, chave presencial, dupla airbag frontal mais ABS, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todos os ocupantes, faróis e lanternas de neblina e sensor de estacionamento traseiro. E o sistema de som já vem de série com leitor de CD, USB, Bluetooth, comandos no volante e comandos por voz. Então, bem completinho aí frente a vários de seus concorrentes, com certeza. E como pontos positivos principais de pegar um Focus desse aí, né, de segunda geração, é o seu motor bem resistente, confiável. Peças já não são tão baratas quanto no Vectra. É um carro de peças um pouco mais caras ali no geral, mas também bem confiável, bem resistente, de boa durabilidade se você colocar peças de reposição também aí de qualidade. Câmbio também automático nessa geração aí do Focus é bem confiável se você cuidar bem dele. Bom desempenho, consumo de combustível já está um pouco mais condizente aqui com um 2.0 automático, mas ainda assim é um consumo elevado. Excelente lista de equipamentos, com certeza. Estabilidade exemplar, suspensão multilink no eixo traseiro, então curva com segurança, com tranquilidade e sem perder também em conforto ao rodar, o que é bem legal. Carro de ótimo prazer ao guiar, também posição mais esportiva, assim como o Vectra. Comandos bem localizados, um carro bem ergonômico também. Foi bem avaliado pelo Lat NCAP de sua época e outro aqui também de excelente relação custo-benefício. Como pontos de atenção, peças, como eu disse, são caras, tanto parte mecânica quanto parte estética, ainda mais nessa versão aqui Titanium, né, que poderia vir até com faróis de xenon. Se queimar uma lâmpada, se queimar um reator, vai ser caro de trocar. Consequentemente, o seguro também fica mais caro nessa situação. Existem relatos de vazamento de combustível aí nessa geração do Focus, não só nessa, nas mais novas também tem. Nesse aqui em específico ainda tem um botãozinho ali perto do pedal da embreagem que você pode até acionar para interromper o fluxo de combustível. É no mínimo curioso que tenha
esse recurso aí disponível num carro desse. Além disso, o acabamento não é dos melhores, a maioria do revestimento ali é plástico duro mesmo, perdeu um pouco da qualidade com relação à primeira geração, o porta-malas é bem pequeno, é um carro baixo em relação ao solo, e pelo fato da Ford ter desativado suas linhas de montagem no Brasil, é um carro que ficou um pouco mais desvalorizado, o consumidor fica com um pouco mais de receio de adquirir um veículo desse e futuramente não conseguir peças, mas eu digo que ainda assim tá dando para poder encontrar peças para qualquer Ford aí, né, desses mais comuns no nosso mercado com certa facilidade. Não mudou nada pelo fato da Ford ter desativado suas linhas de montagem no Brasil. No futuro próximo, não sabemos como vai ser, mas no momento ainda tá tranquilo. Mas se você quiser um sedã médio com mais porta-malas, câmbio automático bem confiável também, dá para pensar aqui no Renault Fluence Privilege 2.0 16 válvulas flex automático 2011 por R$ 39.091. Primeiro ano do Fluence aí no nosso mercado, né? Equipado com motor M4R, que para todos os efeitos é o mesmo MR20DE lá do Sentra, que inclusive já fiz um vídeo completo falando só sobre esse motor. Tudo que você precisa saber ali de detalhes técnicos, padrões construtivos, todos os pontos de atenção para você ficar ligado antes de comprar um carro com esse motor, o link tá aparecendo aqui em cima, mas resumindo, é um duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente e variador de fase para as válvulas de admissão. Potência 140 cavalos na gasolina, 143 no etanol, torque de 19,9 kgfm na gasolina e 20,3 no etanol. Sedã médio mais pesado, 1.372 kg. Relação de peso-potência 9,6 kg por cavalo. Empate lá com o Vectra, ainda vai ter um desempenho bem satisfatório, com certeza. Uma das vantagens é que o seu câmbio automático do tipo CVT, que além de ter o comportamento ali mais raiz do CVT quando você deixa ali no modo drive, ainda tem a opção de trocas manuais. Ele simula 6 marchas, o que é bem legal se você quiser uma tocada um pouco mais esportiva. Aqui é o modelo JF011E, que se você cuidar bem ali também da troca de óleo, filtros ali no tempo correto, é um câmbio que não vai te dar maiores problemas. Acoplado ao motor conversor de torque, então aqui também as arrancadas são suaves, sem trancos. É um câmbio que não tem trancos físicos, trocas de marchas físicas ali, né? Então, muito bom, dos mais confortáveis aí do segmento, com certeza. Porta-malas tem ótimos 530 litros de capacidade, conta também com bancos rebatíveis e bipartidos, então excelente capacidade para fazer uma viagem com a família inteira sem se preocupar com espaço para bagagens. Medida de pneus, versão Privilege 205/5517, pneus de perfil um pouco mais baixo, aro maior, pneus um pouco mais caros e também um pouco mais desconfortáveis. É claro que é um carro de suspensão mais macia, voltada realmente para o conforto, mas os pneus aqui acabam jogando um pouco contra. E o consumo na cidade fica em 6 km por litro com etanol e 9,1 com gasolina. Já na estrada, 8,1 no etanol e 12 na gasolina. Consumo aqui bem melhor do que os citados anteriormente, mesmo sendo um carro mais pesado. Mas aqui o câmbio CVT realmente ele faz bastante diferença. É um câmbio focado um pouco mais na eficiência e na economia de combustível. Versão Privilege, top de linha, vem de série já com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos com rebatimento, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas, um dos diferenciais desse carro para vários de seus concorrentes. Ainda conta com saída de ar para o banco traseiro, também conta com computador de bordo, controlador de velocidade com limitador, faróis limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, bancos de couro, chave presencial, 6 airbags mais ABS, encosto de cabeça e cinto de 3 pontos para todo mundo, controle de tração e estabilidade, faróis e lanternas de neblina e sensor de estacionamento traseiro. E ainda contava com os opcionais de teto solar elétrico e faróis de xenon. E o sistema de som já vem de série aqui com leitor de CD, entrada USB, conexão Bluetooth, comandos na coluna de direção e GPS nativo ali na parte superior do painel, o que é bem legal, um dos diferenciais também desse carro na época. Pontos positivos, motor bem resistente, confiável, feito em parceria com a Nissan para durar. É um motor que se você cuidar ali do básico também não vai te dar maiores problemas. Com boa oferta de peças ainda no mercado, preços na média se tratando aí da categoria, não espere manutenção de carro compacto aqui. Mas para um sedã médio nada de se assustar. Desempenho e consumo bem condizentes aí com 2.0 automático. O consumo ele é até bem satisfatório se tratando aqui
do peso desse carro, do porte dele. Bom espaço interno para quem vai no banco traseiro. Em a largura, ele acomoda bem ali 2 adultos, talvez até 3 com certo conforto. Espaço para os joelhos também da mesma forma, bem satisfatório. Lista de equipamentos também não tem nem o que dizer, bem completinho aí se tratando do que tinha de concorrentes no mercado. Carro bem confortável ao rodar, suspensão realmente voltada para essa característica, sem perder muito em estabilidade, ainda curva com certa confiança. Porta-malas de excelente capacidade e por essas e outras razões é um carro de excelente custo-benefício também, é outro aqui que entrega muito pelo valor que ele cobra hoje em dia. Pontos de atenção, câmbio CVT, bem confiável, bem resistente, mas exige cuidados. Você tem que fazer a troca de óleo e filtros ali no tempo correto, como manda o manual do proprietário. Se não fizer, esse câmbio pode passar por problemas de superaquecimento, mesmo já vindo equipado com aquele trocador de calor, né, que ajuda a evitar um pouco esse problema, mas o mais importante é você manter a troca de óleo e filtros ali no tempo correto para evitar desprender fagulhas, partes internas de metal desse câmbio que podem causar um entupimento e gerar esses problemas aí de superaquecimento. Além disso, infiltração de água no módulo do ABS é bem comum nesse carro. A água escorre ali pelaquela churrasqueira ali, né, embaixo dos limpadores de para-brisa e pinga justamente em cima desse módulo do ABS. Tem vários vídeos no YouTube ensinando como você fazer uma proteção para evitar que isso aconteça. Além disso, tem vários relatos de estalos aí na coluna B desse carro, ao passar por lombadas, principalmente ali em baixa velocidade, ainda mais nesses primeiros Fluence aí 2011, 12, 13, você tem que ter uma atenção redobrada quando estiver avaliando um carro desse para comprar, ver se não está passando por esse problema. Já a central multimídia desse carro, né, apesar de ter, mas ela não é touchscreen, até porque ela fica um pouco mais afastada ali em cima do painel. Então esse carro vem com controle remoto para você operar aquela telinha ali, você mexer principalmente no GPS. Além disso, o acabamento também não é dos melhores, em sua maioria ele é plástico duro, tem um leve soft touch ali no painel, nada de se surpreender muito. É um acabamento que costuma fazer ruído com o passar do tempo, principalmente aquele puxador das portas dianteiras, né? Ele é bem semelhante aos Logan, Sandero. Quando você aperta ali, ele costuma fazer um ruído bem característico ali de um plástico quebrando, moendo, o que não é muito bom. Além disso, algumas peças de acabamento podem ser um pouco mais caras, principalmente nessa versão Privilege, né? Por exemplo, também tem aí opção de faróis de xenon que são caros de reparar se der algum problema, consequentemente o seguro vai ser mais caro. Se puder pegar um que não tenha esse opcional de faróis de xenon, seria melhor na questão aí do custo de manutenção. E é um carro de revenda um pouco mais difícil também frente aos seus concorrentes. Mas se você quiser uma outra opção de sedã médio com câmbio automático convencional, dá para pensar aqui no Volkswagen Bora 2.0 Flex automático 2011, último ano do Bora aí no nosso mercado. Tabela desse carro está em 39.410. O motor é o EA113, também bem conhecido no nosso mercado e que eu também já fiz um vídeo completo naquela pegada ali de passando todos os detalhes, todos os pontos de atenção para você ficar ligado antes de comprar um carro com esse motor. O link está aqui em cima. É um motor de comando simples no cabeçote acionado por correia dentada, então de concepção ali de projeto um pouco mais antigo. Por isso, ele gera apenas 116 cavalos de potência na gasolina, 120 no etanol, torque de 17,7 kgfm na gasolina e 18,3 no etanol. Porém, é um pouco mais leve também, 1.256 kg. Aqui a plataforma lá do Jetta Global, né, de quarta geração, ou do Golf também de quarta geração. Mas mesmo assim, a relação de peso-potência fica em 10,5 kg por cavalo. Então, o desempenho aqui vai ser um pouco mais limitado, infelizmente. Mas a vantagem é o seu câmbio automático de 6 marchas aqui da Aisin, né? O TF60SN, famoso Tiptronic 09G. Acoplado ao motor por conversor de torque, então troca suave, sem trancos, é um câmbio bem robusto, bem resistente, confiável. Tem opção de trocas manuais também, o que é bem legal. Dá para ter uma pegada mais esportiva se você quiser. E também é um câmbio que, se você cuidar ali da troca de óleo, filtros, dificilmente vai te dar maiores problemas. Não é à toa que é um câmbio utilizado até hoje nos veículos 0 km aí da Volkswagen. Lógico que com as suas atualizações de software, atualizações mecânicas, mas essencialmente ali o mesmo 09G.
Porta-malas 455 litros de capacidade, conta com banco traseiro rebatível e o diferencial aqui da abertura da tampa, que é por sistema pantográfico, então não tem aquele pescoço de ganso invadindo ali o compartimento de bagagens, então não corre-se o risco de danificar as malas. Medidas de pneus 205, 5516, as mais comuns aí para aro 16, sem susto, sem problemas. Consumo na cidade 6.9 no etanol, 9 na gasolina, na estrada 9.4 no etanol e 13 na gasolina. Não é um motor aí dos mais beberrões. É um câmbio de 6 marchas que tem uma sexta marcha mais alongada para favorecer a economia de combustível, principalmente na estrada. Aliando isso a um carro um pouco mais leve, então o consumo fica ainda um pouco mais satisfatório. Porém, ele não se sai tão bem na lista de equipamentos. Projeto um pouco mais antigo, né? Vinha de uma época que ainda não tinha tanta tecnologia disponível. Então conta aqui com direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, sendo que o retrovisor do lado direito tem a função tilt down, né, que baixa automaticamente ao engatar a marcha ré, além de alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, aletas de mudança atrás do volante, duplo airbag frontal, ABS e farol de neblina. E o único opcional disponível aqui era o teto solar elétrico. E o sistema de som também da mesma forma, leitor de CD e conexão USB. Ficou devendo aí comandos no volante, ficou devendo já um Bluetooth, o Vectra aí em 2010 já tinha, né? Então eu diria que é um ponto negativo a lista de equipamentos desse carro. Mas falando em pontos positivos, o primeiro aqui é só a robustez, confiabilidade mecânica, um motor de concepção um pouco mais simples, só não é mais barato de manter do que o do Vectra, mas aqui é também um dos mais acessíveis nessa parte. Boa oferta de peças, é um carro de desempenho até bem satisfatório em baixas rotações, é um motor de 2 válvulas por cilindro, então já entrega todo o torque ali num giro um pouco mais baixo, o que é legal para manter velocidade, para retomadas de velocidade. Com isso o consumo fica um pouco mais favorecido mesmo, aqui um 2.0 de concepção um pouco mais antiga e câmbio automático. Além disso, é um carro de excelente estabilidade ao fazer curvas, carroceria soldada a laser, com excelente rigidez torcional, então é um carro que passa bastante segurança e bastante prazer ao guiar também, um carro bem justinho, bem na mão, tem uma conexão, um contato ali, uma percepção mais direta do que se passa ali no asfalto, por exemplo. Além disso, espaço e acabamento internos são até bons. Acabamento poderia ser um pouco melhor, perdeu também um pouquinho da qualidade ali, comparado com os 2006, 2007 para trás, né, que eram de antes do facelift, né, mas ainda assim até bem satisfatório. É um carro também de boa altura do solo, então não raspa com facilidade aí nas lombadas, nas entradas e saídas de rampas de garagem, e outro aqui também de câmbio automático bem confiável, se bem cuidado. Como pontos negativos, é um carro de lista de equipamentos apenas ok, poderia ser pior se fosse a versão com câmbio manual, não tem nem computador de bordo disponível, mas aqui tá na média, perde para os que eu falei até o momento, com certeza. Já passa por escassez de peças de acabamento, né, alguma coisa ali mais difícil de encontrar. É um carro que saiu de linha em 2011, vinha importado do México, não vendeu tanto, então tudo um pouco mais escasso. Consequentemente, o seguro também já fica um pouco mais difícil de ser feito, né? É um carro também que já está com mais de 10 anos de uso. E também por essas e outras razões não tem uma revenda muito boa, não tem uma procura muito boa no mercado, por isso se desvalorizou um pouco mais também frente aos seus concorrentes. Mas para você que gosta aí do segmento das peruas, também tem uma opção bem interessante. Mas antes, eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se aquele carro foi bem cuidado, se ele foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens. Dessa forma, você vai garantir uma compra mais segura, mais técnica e não corre o risco de esquecer nada na hora de avaliar o seu próximo carro. Então, esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E passando aqui para o quinto da lista, né? Falei de peruas. Dá para pensar aqui numa Toyota Fielder XEI 1.8 16 válvulas flex automático 2008, último ano da Fielder no nosso mercado, por R$ 37.778. Aqui equipado com o mesmo conjunto mecânico do Corolla, né? Motor 1ZZ FBE, que é o VVTi, de duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente e variador de fase para as válvulas de admissão. Daí
o nome VVTi. Potência 132 cavalos na gasolina, 136 no etanol. Torque 17,3 kgfm na gasolina, 17,5 no etanol. Perua de 1.250 kg também, ligeiramente mais leve para a categoria, é considerada até leve, baseada aí na plataforma de um sedã médio, não é verdade? Então a relação de peso-potência fica em 9,2 kg por cavalo. Desempenho mais satisfatório aí, com certeza. Mesmo equipado com um câmbio automático de 4 marchas, que também é o mesmo do Corolla, A245E, acoplado ao motor por conversor de torque. Só que aqui é um câmbio que tem um trabalho melhor ali do conversor de torque. Ele trabalha melhor ali uma sobremarcha, dependendo da sua exigência ali ao acelerador, dependendo da inclinação do asfalto. Então é um câmbio que na prática parece até que tem mais marchas do que o que ele realmente tem. Por isso ele se torna um carro um pouco mais econômico. Vou falar de consumo já já. Porta-malas tem 411 litros de capacidade, conta com banco traseiro rebatível e bipartido. Poderia ser um pouco maior, né? Estamos falando aqui de uma perua, que tem como uma de suas premissas, né, boa capacidade de carga, mas também conta com rack de teto que dá para levar mais alguma coisa ali se precisar. Medidas de pneus, 195/60/15, bem convencionais aí para a época, e um pouco mais baratas também de quebra comparado com os 205/55/16. Consumo na cidade, 7 km por litro no etanol, 10 na gasolina. Na estrada 9 no etanol e 13 na gasolina. É de fato bem econômico, o motor também de cilindrada um pouco menor, ajuda bastante nessa economia de combustível. Lista de equipamentos vem de série com direção hidráulica com ajuste de altura, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, dupla airbag frontal ABS e faróis de neblina. E o único opcional disponível aqui eram os bancos de couro. E o sistema de som contava apenas com um leitor de CD. É claro que estamos falando aqui de um carro 2008, mas ainda assim faltava bastante itens de conforto, comodidade, conveniência a bordo comparado aí com vários outros veículos de porte médio que tinham já na época. Então, a lista de equipamentos aqui para mim é um ponto negativo. Mas falando em pontos positivos, é um carro de boa resistência, confiabilidade mecânica, padrão Toyota de fabricação, na verdade. Então aqui motor bem resistente, assim como o câmbio, cuidando ali do básico, sem maiores problemas, carro de ótimo consumo de combustível, bom desempenho também, com certeza, boas retomadas de velocidade, aí vimos isso em números, bem confortável ao rodar, suspensão voltada para essa característica, excelente acabamento, grande parte ali do revestimento interno ali do painel é em soft touch, assim como nas portas, onde é plástico duro, é plástico de boa qualidade, bons encaixes, bons arremates, sem maiores problemas. Então é um acabamento que realmente foi feito para durar e passar uma boa percepção de quem está a bordo. Carro de bom espaço interno também, bom para quem vai no banco traseiro. Porta-malas bem versátil, né? Dá para rebater o encosto ali do banco traseiro, dá para aumentar a capacidade de carga, dá para levar coisas no teto desse carro, né? Tem o rack de teto, então muito bom nesse sentido. E um carro de boa revenda aí para sua categoria, até bem valorizado. Claro que não tanto quanto o Corolla, né? O sedã, mas ainda assim é uma excelente opção de compra, com certeza. Pontos de atenção: motor trabalha com tuchos mecânicos, então exige ajuste de folga de válvulas ali periódico preventivo para evitar que ele passe a gastar mais combustível e perca potência. Algumas peças de acabamento são um pouco mais difíceis de encontrar, né? Falei que é um carro que saiu de linha em 2008. Ali a parte traseira, né, que é exclusiva da Fielder, que é um carro que não vendeu tanto quanto o sedã também, acaba sendo um pouco mais difícil de encontrar ali, né? Uma vigia traseira, uma tampa de porta-malas, um para-choque, uma lanterna, algo para ficar ligado. Tem recall aberto para o airbag desse carro, né? Tem que ficar ligado. Se esse carro ainda não tiver atendido esse recall, você não vai conseguir transferi-lo para o seu nome mais. E é um carro de estabilidade apenas ok, como eu disse, uma suspensão mais macia, voltada para o conforto. Então, não espere ali comportamento dinâmico exemplar de outros concorrentes do mercado, é algo para ficar ligado. Mas para você que quer realmente um comportamento dinâmico, quer estabilidade de fato ao fazer curvas, dá para pensar aqui no Honda Civic EXS, 1.8 16 válvulas, gasolina automático 2007, por R$ 39.388. Aqui, né, o 2007, primeiro ano aí do New Civic, ainda tinha esse motor apenas a gasolina. Logo depois passou a ser flex, mas aí extrapolaríamos nossa linha de corte dos R$40 mil. Então, pegando aqui essa opção de motor, é o R18A1, comando simples no cabeçote, acionado por corrente, e variador de fase
para as válvulas de admissão aqui no modelo VTEC, que tem ali cames extras no comando de válvulas que muda de posição ali acima das 4.000 RPMs, ou seja, ele muda o seu comportamento, muda o tempo de abertura e fechamento das válvulas, é um motor que fica mais esperto acima dessas rotações. Mas aqui em números ele gera 140 cavalos de potência e 17,7 kgfm de torque. É um carro também não dos mais pesados, 1.260 kg, para um sedã médio tá ótimo. Então a relação de peso-potência fica em 9 kg por cavalo também. Ótimo desempenho, com certeza. Mesmo aqui utilizando um câmbio automático convencional, né, o modelo SPCA, mas a vantagem é que aqui é um automático de 5 velocidades. Então tem uma marcha extra ali para tentar buscar um pouco de economia de combustível na estrada, ao mesmo tempo em que dá para se dar o luxo de ter uma quarta um pouco mais reduzida, uma terceira mais reduzida para favorecer também o desempenho quando você precisar. Câmbio também bem confiável, bem resistente, porém o porta-malas é pequeno, 340 litros de capacidade, olha só, tá no volume de um hatch médio ali, né? Tá no volume de um Vectra, que eu já considerei pequeno, para um sedã médio, então tá menor ainda. Porém, tem bancos traseiros rebatíveis e bipartidos, então se precisar e se puder, dá para aumentar um pouco essa capacidade de carga. Medidas de pneus 205, 5516, novamente aqui, né, as mais comuns, e o consumo na cidade fica em 8,5 km por litro. Na estrada 12. Então ainda dá para ter um consumo minimamente satisfatório com esse carro, dependendo da sua forma de guiar. Você consegue talvez até números um pouco melhores também. Lista de equipamentos, versão XS top de linha, vem de série com direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital exclusivo dessa versão, assim como computador de bordo também, além de bancos de couro que também vem equipados nesse carro, controlador de velocidade, aletas de mudança atrás do volante, duplo airbag frontal ABS, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todo mundo e faróis de neblina. Sistema de som conta com leitor de CD e comandos no volante. Ainda não é dos mais bem equipados, mas também tem um pouco mais de conectividade, um pouco mais de equipamentos comparado lá com a Fielder, por exemplo. E os pontos positivos de pegar um carro desse é a sua robustez, confiabilidade mecânica, motor que também realmente feito para durar, outro padrão japonês aí de construção. Câmbio da mesma forma também bem confiável, bem resistente, não é à toa que ficou por anos aí no mercado esse conjunto mecânico. Bom desempenho, consumo de combustível ok, aceitável para 1.8 automático. Lista de equipamentos também tá ok para a categoria, tinha concorrentes mais bem equipados, mas tá na média. Estabilidade exemplar, suspensão independente nas rodas traseiras já do tipo AAA, braços sobrepostos, né? Então, curva com segurança, com tranquilidade, além de ser um carro um pouco mais baixo, de posição mais esportiva de guiar, realmente ali, braços e pernas mais esticados para você ter toda a experiência de um bom comportamento dinâmico. Além disso, é um carro de assoalho traseiro plano, ótimo espaço para quem vai ali no banco traseiro, com certeza. Também em largura, é um carro bem espaçoso, acomoda adultos ali com tranquilidade. E por essas e outras razões é um carro bem valorizado, bem procurado no mercado, com boa revenda e que não perde preço também em frente aos concorrentes. Pontos de atenção, outro motor aqui com tuchos mecânicos, então também precisa fazer ajuste de folga de válvulas periódico preventivo. Suspensão focada em estabilidade, então ela perde um pouco aqui no conforto ao rodar, ela é de batida mais seca, mais dura. Além disso, é uma suspensão que tem mais braços de controle, então utiliza buchas em maior quantidade, são buchas hidráulicas que quando precisar fazer uma revisão corretiva vai ser mais caro do que em sistemas aí mais simples, né, como em eixo de torção, por exemplo. Também é uma suspensão que exige alinhamento periódico preventivo, porque senão você pode ter um desgaste regular ali dos pneus traseiros. Além disso, é um carro de porta-malas pequeno para a categoria, com certeza. Baixo do solo, a contrapartida, né, de ser um carro mais baixo é que ele raspa com muita facilidade ali em lombadas um pouco mais altas, em entradas e saídas de rampas de garagem. E eu diria que é um carro um pouco caro pelo que ele entrega, pelo que tinha de concorrentes no mercado, pelo seu ano de fabricação também, mas aqui você está pagando para ter confiabilidade mecânica e facilidade de revenda. Mas passando aqui para o sétimo da lista, para você que quer um carro de 7 lugares, também não esqueci de você, dá para pensar aqui na Nissan Gran Livina SL 1.8 16 válvulas flex automático 2013 por R$ 39.232.
equipado aqui com o motor MR18DE, que também basicamente é o mesmo lá do Sentra, só que com a cilindrada menor. Duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente, porém não conta aqui com variador de fase, então a potência fica em 125 cavalos na gasolina, 126 no etanol, torque de 17,5 kgfm em qualquer combustível. Aqui já estamos falando de uma minivan, né, de 1.306 kg, então a relação de peso-potência fica em 10,4 kg por cavalo. O desempenho aqui apenas ok para a categoria, também não é a proposta desse carro ter muito desempenho, a proposta é ser mais confortável, ser mais versátil, promover mais espaço interno, então é dessa forma. O câmbio aqui, automático de 4 velocidades, né? O RE4F03A, acoplado ao motor por conversor de torque, mesmo câmbio lá do Tida também. É um câmbio de concepção mais robusta, mais confiável, sem maiores relatos de quebras, defeitos, problemas crônicos. Exige o cuidado básico da troca de óleo e filtros ali, né? Tem que bater nessa tecla sempre, né? Porque assim como o próprio motor, né, o câmbio também exige uma troca de óleo, mesmo que lá no manual do proprietário não tenha uma especificação ali de prazo, de troca por tempo, por quilometragem. É interessante você ter um bom senso ali de fazer essa substituição até por conta própria. Óleo de transmissão não dura a vida toda, não existe isso. Uma hora ele vai perder as propriedades mecânicas, vai perder suas propriedades de viscosidade, troca térmica e vai perder eficiência, consequentemente vai desgastar mais rapidamente esse câmbio. Então, o ideal, se caso não tiver nenhuma indicação de troca ali no manual do proprietário, é fazer pelo menos uma a cada 40, 60 mil quilômetros, ou 2, 3 anos, no máximo 4 anos, o que ocorrer primeiro, para você continuar tendo um conjunto mecânico confiável nas suas mãos. Porta-malas, se tiver com a terceira fileira rebatida, tem 450 litros de capacidade, mas se estiver utilizando a terceira fileira, sobram apenas 123 litros, né? Esse é o calcanhar de Aquiles dos carros de 7 lugares. Dá para levar 7 pessoas, mas não dá para levar bagagens dessas 7 pessoas, o que é no mínimo curioso, né? Os bancos traseiros são rebatíveis e bipartidos, né? Tanto da segunda fileira quanto da terceira, então se você estiver levando no máximo 6 pessoas, ainda dá para aumentar um pouco essa capacidade de carga. E as medidas de pneus são as 185/6515. Pneus aí de medidas não tão convencionais, mas também não tão caras comparados aí com pneus de aro 16, por exemplo. Consumo na cidade 6,2 no etanol, 8,9 na gasolina. Na estrada 7,7 no etanol e 11,2 na gasolina. É um carro pesado para o motor que ele tem, câmbio automático de 4 marchas, não dá para ser econômico. Já a sua lista de equipamentos aqui na versão top de linha conta de série com direção elétrica, com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, bancos de couro, chave presencial, um dos diferenciais desse carro, além de duplo airbag frontal ABS e faróis de neblina. E o sistema de som conta com leitor de CD e entrada para cartão de memória. Não é das piores listas que já vimos aqui até o momento, mas faltam alguns mimos ali, alguns itens que eu diria até importantes que eu vou falar um pouco mais à frente. Como pontos positivos, é um carro de boa resistência, confiabilidade mecânica, outro motor aqui feito realmente para durar, a mesma base lá do Sentra, como eu já falei. Câmbio também bem confiável se você cuidar bem dele. Desempenho ok para a categoria, não espere respostas tão esplêndidas ao acelerar, mas para sua proposta de um carro mais familiar, atende bem. Bom espaço interno é um dos seus grandes pontos positivos, é um carro bem versátil, dá para levar até 7 passageiros, então ótimo com certeza. Posição mais altinha de guiar, para quem gosta da pegada de uma minivan, vai se sentir bem à vontade nesse carro. Lista de equipamentos ok, né, como eu disse, para a categoria, mas faltam alguns itens aí, por exemplo, falta o computador de bordo, falta ajuste de profundidade da coluna de direção para um carro que se propõe a ser mais confortável, mais voltado para o uso familiar, merecia uma atenção especial nesses detalhes. E falando em pontos de atenção, né, tem relatos de falha de solda da fixação da ancoragem do cinto de segurança, o que é, no mínimo, um ponto bem negativo e que você deve ter atenção redobrada antes de comprar um carro desse e ver se ele não está passando por esse problema. Além disso, também faltam alguns outros itens, por exemplo, ponteiro de temperatura do motor ali no painel, falta regulagem de altura do cinto de segurança e do banco do motorista. Então, é um carro que se propõe a ser mais versátil,
passar mais conforto ao rodar, mas peca em alguns itenzinhos bobos ali que deixou de oferecer, infelizmente. Além disso, é um carro que não tem um bom isolamento acústico e também não é homologado para receber reboque carretinha. Então, como eu disse, né, se você estiver levando 7 passageiros e precisar levar bagagens de todo mundo, vai ser um pouco complicado. Não dá nem para levar uma carretinha ali com as bagagens do lado de fora desse carro, infelizmente. Oitavo da lista, para você que gosta de SUV, também tem uma opção interessante. Hyundai Tucson GLS 2.0 16 válvulas gasolina automático 2011 por R$ 39.096. O motor aqui é o Beta, de duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por correia dentada e variador de fase para as válvulas de admissão. Potência de 142 cavalos e torque de 18,8 kgfm. É um carro bem pesado, 1.549 kg. Então a relação de peso-potência é de 10,9 kg por cavalo. Porém, o câmbio aqui é o automático de 4 velocidades, né? O F4A42, acoplado ao motor por conversor de torque. É um câmbio que amarra um pouco mais ainda o desempenho desse carro, que já não é dos melhores, né? Tem uma alta relação de peso-potência, carro bem pesado, motor 2.0 de potência ali apenas na média. Então acaba que também não vai ter respostas tão rápidas ali nas ultrapassagens e nas retomadas de velocidade, mas em conjunto mecânico também é um tanque de guerra. Porta-malas tem ótimos 528 litros de capacidade, conta com banco traseiro rebatível e bipartido, então dá para levar bagagens aí dos 5 ocupantes se você precisar. Medida de pneus 235/60/16, são pneus largos, perfil um pouco mais alto e que são naturalmente mais caros de adquirir e que consequentemente também travam um pouco o desempenho desse carro e aumenta o consumo de combustível. Ainda mais nessa versão com câmbio automático, né? Esse carro faz 8 km por litro dentro de cidade e 9,5 na estrada. Eu diria que na estrada ele vai fazer no máximo em seus 10, 10,5. E na cidade 8 km por litro eu digo que está sendo bem otimista. Vai fazer bem menos que isso aí, com certeza. Talvez uns 6, 7, se você pegar mais trânsito. Lista de equipamentos, versão GLS, vem de série com direção hidráulica, com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos com rebatimento, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, controlador de velocidade, faróis de acendimento automático, duplo airbag frontal e ABS, faróis de neblina e encosto de cabeça para os 5 passageiros. Como opcionais, dá para equipar com bancos de couro e sensor de estacionamento traseiro. E o sistema de som vem apenas com leitor de CD. Para um 2011 eu diria que também falta um pouco aí em conectividade. É um carro de plataforma um pouco mais antiga que foi se adequando ali em equipamentos ao longo do tempo, mas demorou um pouco para poder ir disponibilizando mais itens. Então, lista de equipamentos apenas ok também para a categoria. Pontos positivos então de pegar um carro desse: é um carro de excelente confiabilidade mecânica, um dos mais resistentes que temos no nosso mercado, tanto motor, câmbio, suspensão, freios, realmente é um tanque de guerra. Boa oferta de peças, é um motor que ficou por anos aí no mercado, plataforma também dessa Tucson, né, lançada lá em 2005, ficou no mercado até 2018, então peças para esse carro não faltam realmente. Preços, é claro que são na média aí para um carro de porte médio. Carro de excelente espaço interno também para quem vai no banco traseiro, assim como um acabamento muito bom, apesar de não utilizar ali um soft touch no painel, mas os plásticos utilizados são de boa qualidade, boa textura, bons arremates, bons encaixes que agradam muito ao toque. Para mostrar mais em detalhes sobre esse carro, eu fiz uma avaliação completa, mostrei toda a parte externa e interna, assim como os equipamentos, parte mecânica, levei esse carro para dar uma volta, passei todas as minhas impressões ao volante dele, o link está aparecendo aqui em cima, mas lá nesse vídeo eu também falo que é um carro bem confortável a rodar, a suspensão macia, passa bastante conforto para quem vai a bordo, suspensão traseira é multilink, é independente, então também ajuda nessa hora. Posição mais alta de guiar, né? É um SUV de fato que também é bem alto em relação ao solo, então não vai raspar aí em lombadas, em local algum. Carro de boa procura pelo segmento, é um carro que também não é tão caro pelo seu ano de fabricação, pelo que ele entrega e pelo seu porte também. Com certeza é uma ótima opção de SUV aí abaixo dos R$40.000. Como pontos negativos, o desempenho é fraco, respostas lentas, além do consumo de combustível bem alto, ainda mais nessa versão com câmbio automático, e é um carro que falta computador de bordo ali no quadro de instrumentos, falta também ponteiro de temperatura para você
monitorar ali o líquido de arrefecimento, mas de resto eu diria que é um carro que tem poucos detalhes ali para você ficar ligado, é um carro que te entrega muito mais benefícios do que possíveis problemas, né? É realmente um carro bem interessante de se ter na garagem. Mas para você que fica até o final dos nossos vídeos, sabe que eu sempre preparo um bônus, não é verdade? Vamos aqui então para o nono da lista, para você que quer um sedã grande, uma barcona mesmo, V6. Uma das melhores opções aí de câmbio automático até 40 mil seria o Hyundai Azira GLS 3.3, 24 válvulas, V6, gasolina automático 2010. Por R$ 38.617. O motor aqui é o G6DB, né, o famoso Lambda, de duplo comando de válvulas, acionado por corrente e variador de fase para o comando de admissão. Potência de 245 cavalos e torque de 31 kgfm. É um carro de desempenho muito bom, mesmo sendo bem pesado, 1.640 kg. A relação de peso-potência fica em 6,7 kg por cavalo. Então é um carro que vai te proporcionar respostas excelentes ao retomar velocidade. Câmbio automático de 5 velocidades é o F5A51, bem robusto, bem confiável, feito realmente para durar, acoplado ao motor por conversor de torque, então trocas de marchas da mesma forma, suaves, sem trancos. Porta-malas tem bons 469 litros de capacidade, dá para levar bagagens aí da família toda sem maiores problemas, conta com bancos traseiros rebatíveis bipartidos e a abertura da tampa, apesar de ser por aquele sistema de pescoço de ganso, mas aqueles braços entram para dentro de um compartimento ali separado para eles, então não corre-se o risco de danificar suas malas. Medidas de pneus 235/5517, pneus bem largos, perfil baixo, aro grande, prepare o bolso porque são pneus caros, mas também proporcionam excelente estabilidade nas curvas. O consumo fica em 7,1 km por litro na cidade e 10,8 na estrada. Olha só que curioso, na estrada é até um pouco mais econômico que a Tucson, pelo menos aqui em dados oficiais, mas é um carro que tem potência e torque de sobra, então se você andar de forma tranquila, vai até se surpreender positivamente com esse consumo, se tratando, é claro, de um V6, né? E a lista de equipamentos vem de série já com direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos com rebatimento, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas com saída de ar para o banco traseiro, além de computador de bordo, bancos de couro, sendo que o do motorista tem ajustes elétricos, também conta com controlador de velocidade, faróis e limpadores de acionamento automático, 6 airbags mais ABS, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todo mundo, controle de tração e estabilidade, faróis de neblina e sensor de estacionamento traseiro. E ainda dava para equipar com os opcionais de teto solar elétrico, memória para o banco do motorista e faróis de xenon. Sistema de som é um premium da Infiniti, então qualidade bem superior. Conta com leitor de CD, USB e comandos no volante. Muito bom, com certeza se tratando aí de um sedã grande 2010. Pontos positivos de pegar um carro desse: robustez, confiabilidade mecânica, motor. Realmente, se você cuidar ali do básico, das trocas de óleo, filtros ali, correia de acessórios, algum outro detalhezinho ali no tempo correto, dificilmente vai te dar maiores problemas. Trabalha com corrente de distribuição, então uma manutenção a menos para você se preocupar, não é verdade? Além disso, excelente desempenho, é um carro de respostas muito rápidas, vimos isso aqui em números, bem confortável ao rodar ao mesmo tempo em que tem ótima estabilidade ao fazer curvas. É um carro também com ótimo espaço e acabamento interno, excelentes materiais utilizados ali nos revestimentos, bancos em couro de excelente qualidade, assim como os forros de porta, painel em soft touch, material bem agradável ao toque, carro de ótimo isolamento acústico, também uma das propostas de um carro familiar sedã grande desse. Excelente lista de equipamentos e por essas e outras razões é uma das melhores opções de custo-benefício aí na categoria dos sedãs grandes até R$40 mil, com certeza. Pontos de atenção: manutenção obviamente vai ser cara, né? Estamos falando aqui de um motor V6, tudo que você for trocar vai ser mais caro, até uma troca de óleo, né? É um motor maior, de capacidade cúbica maior, vai utilizar um volume maior de óleo, então você vai precisar comprar mais litros de óleo para poder fazer uma substituição aí. Além de todas as peças, de uma forma geral, são mais bem dimensionadas, tanto em motor, câmbio, suspensão, freios, tudo um pouco mais caro do que em carros de porte menor, com certeza. Peças de acabamento também são mais caras, com isso o seguro tende a ser mais caro também, se você conseguir fazer, né? Porque é um carro com mais de 10 anos de uso, pode não ser tão fácil, né? Uma cotação é das mais convencionais. O consumo de combustível inevitavelmente vai ser alto,
Para um V6 está na média, mas se você quer um pouco de economia de combustível, difícil conseguir com esse carro. Pneus de perfil baixo, então pode ter uma batida mais seca ali dependendo da estrada e da rua que você pegar. Existem relatos aí de forro de teto que costuma descolar com o tempo. Além disso, quebras frequentes ali em mecanismos de porta-copos, a persiana traseira do vidro traseiro da vigia, que esse carro também conta, os mecanismos ali que costumam ser um pouco frágeis e se forçar muito ali o funcionamento deles, a abertura e o fechamento, podem quebrar com certa facilidade. Além disso, é um carro grande, atenção redobrada nas manobras que você for fazer. Além de ser um pouco baixo em relação ao solo, é um carro que também tem um entre-eixos bem longo, então acaba que raspa aquele meio fundo ali com certa facilidade. E é um carro de revenda mais difícil, né? Essa categoria é realmente poucas pessoas que procuram esse tipo de carro. Então, acaba ficando um pouco mais difícil, acaba se desvalorizando um pouco mais também frente a outros carros de porte menor. Algo para ficar ligado. Mas me diga você, frente a todas essas sugestões, qual dessas você levaria para sua garagem? Ficou faltando algum outro carro automático interessante aí na faixa dos 40 mil? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião, quero ouvir a sua sugestão. E se você quer conhecer melhor sobre vários câmbios automáticos que temos no nosso mercado, quais são os melhores, quais são os mais confiáveis, quais são aqueles para você evitar de comprar, eu vou deixar um vídeo aqui desse lado falando só sobre os principais câmbios automáticos em detalhes aí do nosso mercado. E desse lado aqui, para você que gostou desse tipo de vídeo, eu vou deixar uma playlist completa com vários outros vídeos nesse formato. Para você que quer gastar um pouco mais ou um pouco menos que 40 mil, lá você vai encontrar o vídeo que vai te ajudar a escolher o melhor carro para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.